Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Sem Receita, um episódio da Drogaria Silva em celebração aos seus 100 anos de história. Durante o ano, você vai acompanhar alguns episódios que a gente vai ter aqui convidados ilustríssimos que fazem parte da nossa história, e hoje a gente tem a honra de estar aqui conosco um grande parceiro de há anos, que inclusive já tratou a família inteira, né? Eu, o Glauco, a minha irmã, a minha mãe, que é o Dr. Antônio Marques. Doutor, muito bem-vindo ao nosso primeiro podcast. É um privilégio estar aqui com você hoje. Obrigado, né? Porque é um prazer. Quando falou 100 anos, eu fiquei assustado. Falei, será que eu sou 100 anos? Não. Nem todos. A gente já vai contar algumas histórias interessantes aí, né, Glauco? E antes da gente começar, a gente queria agradecer aos patrocinadores que proporcionaram esse episódio aqui no podcast. Um é a LabSynth, que é um fornecedor nosso de material de equipamento de laboratório, de matéria-prima. Eles estão há 43 anos no mercado e gentilmente está proporcionando esse podcast aqui. E o outro é a Bioessência, que fez essas canecas lindas de fibra de bambu, né, Glauco? Que é especialista em óleos essenciais desde 1999. Inclusive, a Bioessência foi você que indicou a gente para poder comprar, para poder começar a fornecer para seus pacientes. Não sei se você se recorda. Isso é muito antigo. Eu lembro que o doutor, na época, você precisava de 4 óleos. Era o vetiver, lavanda e mais 2. E você mesmo indicou a Bioessência para a gente fornecer para os Agora estou pacientes. mais ou menos. Estou lembrando agora. Pronto. Glauco, faça as honras aí de apresentação ao nosso Dr. Marques. Nosso amigo Dr. Antônio Marques é formado pela UFJF, aqui de Juiz de Fora, né? Ele tem formação em medicina antroposófica apenas na Alemanha, na Suíça e em São Paulo. É um homem que entende do corpo, da alma e dos remédios, porque ele também é formado em farmacologia. Não é isso, doutor? O seu professor foi bioquímico na Alemanha. O professor Otto Wolff, da Alemanha. Então, eu fui obrigado a aprender farmacologia, né? E é um capítulo fantástico, né, que a gente não aprende na faculdade. Então, eu acho esse diferencial, eu sou agradecido, né, por ele, né, por ter aprendido. O doutor é uma pessoa ilustre aqui em Juiz de Fora, pessoa cheia de energia, realizador, pega e faz com as mãos, é diretor da clínica Vivenda Santana, lá no bairro São Pedro, né, que atende com a medicina antroposófica várias pessoas do Brasil todo, né? E é também autor de 12 livros de medicina 12. e de humanidades, né, doutor? Não é isso? Sim. É um prazer, né, porque eu acho que o ser humano, essa parte do pensamento, né, é muito importante, né? Claro que nós somos agradecidos por ter um corpo saudável, tudo, mas o pensamento é algo maravilhoso, divino, né? Vamos falar assim. É isso. Eu estou muito empolgado para poder saber disso tudo aí. E eu queria já começar a primeira pergunta numa linguagem para leigos. O que é a antroposofia? E qual é a diferença dela para uma homeopatia, por exemplo? Que as pessoas às vezes confundem um pouco, né? Sim. É porque desde os primórdios existiam duas medicinas, né? A medicina sagrada, né? Se for olhar a antiga Índia, né? Ayurvédica, né? E a medicina profana. A profana era o técnico, né, que atendia as urgências. Os dois lados são importantes. Só que um período da história, em 666, na Pérsia, né, hoje é Irã. Então, os sacerdotes na época, né, acharam por bem revelar o lado sagrado. Então ficou só o profano, que é o técnico, que tem seu valor, não resta dúvida, é urgência, né? Como nós estamos conversando, mas o que nós fazemos é prevenção. Então, a homeopatia de 1700 e pouco, o Hahnemann, que era um médico, né? Ele ficou frustrado com o tratamento que ele dava aos seus pacientes, então começou a pesquisar os fármacos. Começou pelos fármacos. Olha só, né? legal. E fundou a homeopatia. Porque a gente usa o princípio da homeopatia também. Ah, sim. Porque tudo vem dali. E medicina antroposófica é a caçula das formas terapêuticas, de 1920. Olha só. Então é nova, né? Então pega tudo igual a caçula de uma família, né? É. Ele pega tudo de bom dos mais velhos. Exato. Então vai somando, vai agregando valor. É o mais polido, né?
É. Então tem esse lado, é um plus, é um agregar valores. Porque a gente não exclui nada, né? Tudo como nós estamos conversando naquela hora. Ciência é importante, mas o modo de ver a ciência, a gente tem que colocar o ser humano por trás, né? Porque hoje virou técnica, materialismo puro, né? É muito imediato, né? É agregar valor. Exatamente. Doutor, como que a medicina antroposófica chegou para você? A medicina e a filosofia da antroposofia chegou para você? E como é que foi implantar isso em Juiz de Fora? O Glauco já começa espetando. A gente não Não, perde tempo aqui, não. o doutor é um pioneiro, a gente tem que fazer Sim. reverência aqui. Exatamente. Eu, quando tinha acho que 12 anos ou por aí, meu pai me deu um livro da medicina sagrada do Antigo Egito. Que maravilha. Eu fiquei fascinado. Eu falei, puxa, eu quero fazer isso. Não existe, né? Então eu entrei na faculdade pensando procurar aquela medicina sagrada, não existe. Então eu comecei atrás, né? Psicologia, homeopatia, parapsicologia, né? Essas correntes paralelas, né? Então eu fiquei sabendo, através de uma editora do Rio Grande do Sul, que tinha uma clínica em São Paulo. E naquela época era carta, né? Não tinha celular, não tinha nada, E-mail, né? e-mail. Nem e-mail, né? Que Nem. ninguém usa mais direito Era hoje, né? carta. Carta. Mandei e lá me convidaram, mandaram os folhetos, puxa, quero fazer isso. Porque falava do ser humano. Hoje ninguém fala mais, nem fala de doença, fala de remédio, fala de reposição vitamínica. Então, eu queria falar, saber sobre o ser humano. Então, eu comecei a fazer os cursos lá. E veio um médico da Alemanha, eu era o único estudante, eram 6 profissionais médicos. Eu estava no primeiro ano, Olha só. eu não entendi nada. Como Claro. aluno, você não entende nada. Mas eu falei, isso que eu quero. E caí de cabeça, né? Comecei, passei na faculdade, porque era esse lado pioneiro de dividir conhecimento, né? Eu não fico para mim. Aham. Então, passei do primeiro ano até o último da faculdade, todo mundo me olhava com o nariz torcido, porque o médico tem esse lado de arrogância, fala, nariz empinado, né? Ele é o bam, 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 e todo mundo me olhava com desprestígio, né? Aí levei estudantes para o curso lá de São Paulo, 40 estudantes que eu consegui. Olha só. Eu fui pedir para o reitor um ônibus emprestado, né, para gente ir, mas o reitor, é porque eu era do DA, diretor acadêmico, fui presidente, a gente fazia greve, né? Esse lado Subversivo. subversivo. Revolucionário. Então, o reitor me olhou assim, eu, claro que não deu, né? Depois nós alugamos, eu aluguei um vagão de trem daqui da rede ferroviária. A gente foi até Barra do Piraí, depois desconectou, pegou outro trem até São Paulo. Gente. 10 horas de trem a noite inteira. Claro que ninguém dormiu, né? Bagunça, tocando violão lá. Só faltou o Glauco. Perdi a oportunidade. Então a gente começou a fazer cursos aqui em São Paulo. Aí nasceu um movimento. Então foi um boom da medicina antroposófica. Depois dali eu levei esse conhecimento para. Eu queria fazer um congresso, porque a gente tem que colocar o pé no chão, né? Porque então ficaria algo paralelo, tipo frutinha, florzinha, coisa da vovó, como eu falei, de remédios, de plantas. Então, para fazer um congresso aqui, fiz na Sociedade de Medicina. E para isso convidei o Conselho Federal de Medicina. E o conselho veio aqui. Olha que bacana. Né? E eles gostaram do procedimento, a gente fez o hino nacional, porque tem aquele padrão de congresso. Aí fui Que ano, convidado. mais ou menos? 1992, 91. Olha, não É, tem muito tempo, não, ué. não. Depois eu fui para Brasília Eu participei apresentar. desse congresso. Participei. Foi. Eu era garoto, eu estava lá. Acho que a Drogaresil participou como patrocinadora. patrocinador. É. Né? Foi. Olha só, desde o Bacana, começo. eu já não acompanhei. estava Foi, aqui. acho que foi. Eu lembro. Eu tenho uma sim. foto, depois eu mando essa foto para vocês aqui. Bacana, quero sim. Então daí, explodiu. Aí formado, começou a prática do atendimento aqui em Juiz de Fora. Eu formei, fui para São Paulo, depois Alemanha e Suíça. Né? Fez toda a formação. Toda a fora. formação. Aí depois é que voltou como filho pródigo, voltou para Juiz de Fora para... Comecei com consultório aqui na Casa Chique, né, em cima da Casa Chique, ao lado do Cine Central. Sim. Cine Central. E como é que foi essa adesão do público? Porque você veio com uma medicina completamente diferente da tradicional, né? E pioneira, como o Glauco falou, né? Além de tudo, ele precisava de medicamento para poder trabalhar. Exatamente. E que eu sei que tem uma história que a Drogaria Silva entrou aí, não é? Entrou porque a Drogaria Silva que me ajudou. Foi nessa época. Como é que foi? Não, antes, como estudante, já começou a me ajudar. Ah, é? Isso foi lá na farmácia? Como é que é Eu isso? fui na farmácia, falei com o seu Jaime, né? Sim, O seu Jaime, eu lembro fundador.
todo Jaime Silva, que é o Jaime Silva, fundador da Drogaria Silva. né, com paletó, gravata, ele sempre empinado assim, né? E me olhava assim de longe, né? Não acreditava muito em mim, não, Ué, mas ele abriu as portas, né? Começou a ter, junto com o seu Valcírio, e Saturnino ficava lá no cantinho, via ele lá. Então, como estudante, no primeiro ano, comecei olha. a praticar. Mas o senhor chegou aí em outras farmácias também para pedir uma Não, ajuda? E aí o senhor chegou lá, eu falou com o confiei. senhor Jaime, falou, senhor Jaime, olha só, estou querendo É, aqui implantar uma é, medicina diferenciada. sim. Como é que tá aí a sua abertura? E como é que foi? É porque naquele tempo não tinha farmácia de flora, né? Só era Silva, né? Eu não lembro que tivesse, né? Eu lembro que tinha a Silva, né? Era famosa, né? Conceituada, sempre foi. Então eu cheguei lá, me expus, né? Falei que estudante, tal, queria que tivesse os remédios. Uhum. Aí abri as portas, aí comecei como estudante, acho que primeiro, segundo ano. Que Aí foi legal. formando um grupo, né? Porque eu levei esse grupo para São Paulo. E desses 40, nós começamos a estudar e usando a Drogaria Silva como Suporte. suporte. Que Precisava bacana. aplicar injeção, às vezes pessoas simples, né? Que a gente tinha lá na farmácia, ia lá atrás. Às vezes eu ia aplicar também, né, porque atendia, às vezes, como plantonista, nos hospitais, etc., como estagiário, né? Estudante. E para tomar injeção, eu falei, vai lá na Drogaria Silva, tantas horas, e vou lá, te aplico a injeção. Olha Então só. começou, Então você efetivamente trabalhou na Drogaria Silva. trabalhei. É uma boa ideia. Eu espero que não tenha nenhuma causa trabalhista Boa ideia. regressa para a gente cumprir. Boa. Eu trabalhei nos bastidores, lá atrás. Muito bacana. E aí depois, o senhor Jaime Silva realmente, né, faleceu e tal. E como é que foi? Isso dos anos 80. Como é que foi depois a relação sua com o meu pai? Porque eu acho que vocês também tiveram muitas histórias, né? Sim. Seu pai porque o Saturnino, antes dele, o Valcir, que era o sanguíneo, né? Uhum. Fazia isso, fazia aquilo, tudo corre, né? E seu pai era o metódico, ele que ajudou, no caso, o próprio congresso foi na época dele. Foi. Então, quando precisava de remédio, tinha a Selma, né? Uhum. Então a Selma comunicava com ele providenciava. Então A Selma, para quem não sabe, ela era responsável, né? Era. Pela farmácia da Da Vivenda clínica. da Clínica Santana, Sim. que é onde o doutor atende, né? Porque precisava porque na Alemanha e na Suíça, as farmácias são do lado, dentro dos hospitais. Então eu cheguei aqui para vigilância sanitária, porque não sei o esquema daqui, conheci o da Alemanha. Então eu perguntei, como funciona aqui no Brasil? Então, porque não pode ter, tem que ser do lado. Então eu convidei vários farmacêuticos da cidade para ver se podiam fazer. Eu estava chegando da Alemanha, eu não tinha nada. E ninguém acreditou. E, mas é assim, eu lembro, Exceto a Drogaria Silva. Só a única que me ajudou. Uhum. eu lembro que a antroposofia, né, quando o senhor iniciou, ela já era um medicamento pronto. Já. E só depois é que foi a questão da manipulação dos medicamentos, não é isso? Você falou uma coisa importante. Ah, Para terminar, ah depois tá. A individualização dos medicamentos, é isso que você fala? é porque na Alemanha já tem aquele protocolo, o remédio já vem pronto, porque a Veleda nasceu também da homeopatia. Né? Quer dizer, a homeopatia é a base. Né? E a gente usa escala decimal, porque foram feitas pesquisas para mostrar qual delas, centesimal, septesimal. Né? Então, a decimal que é mais energética, vamos falar assim. Uhum. E a Veleda tinha tudo pronto. Então, vinha para cá tudo pronto. Mas como era remédio de planta, era coisa da vovó, ninguém dava valor. Mas depois que a medicina e a farmácia foram oficializadas, foi a pior coisa aqui no Brasil. Olha só. Porque imposto aumentou. E a gente sabe, no Brasil, não vou entrar no mérito da questão, mas complicou. Entendi. E foi diminuindo, porque ficou tudo muito caro. E para registrar um produto na Anvisa, acho que de 4 em 4 anos, eles são preços absurdos. Pequenas fortunas por medicamento. Então, eu já estava de malas prontas para ir para a Alemanha. Olha só. Ia voltar para a Alemanha. E ficar por lá. Eu ficar por lá, porque eu aprendi isso. Eu não vou te corromper no sentido assim, não estou me corrompendo. Uhum. Mas a medicina acadêmica é para urgência. Uhum. Né? É claro que quando precisa de urgência, eu uso alopatia sem prurido nenhum, sem problema. Mas eu formei, eu queria fazer essa medicina, desde o estudante, né? Claro. Sim. Então, se aqui não me aceita, eu vou para fora. Entendi. Vou para onde que me aceita. E depois fiquei sabendo que a USP, Unicamp,
estavam estudando plantas brasileiras, Olha, né? Tanto que carqueja, losna, picão, né? Esses tá tudo produtos, ali. agora que começaram. Então, Aham, puxa, tinha um motivo de ficar aqui. sim. Aí eu fui para São Paulo para saber onde que tinha os fornecedores, porque eu tudo quero saber a origem, de quem que traz. Aí fiquei sabendo de fornecedores lá de São Paulo, quais são. Então, eu precisava de remédio ali junto. Você já tinha aqui, né? Sim. Mas precisava, porque vem muita gente fora e às vezes precisa de urgência ali, o remédio. Uhum. E não dá tempo, né, de pegar uma moto, você vir aqui com o motoboy e levar o remédio. Porque eu atendo, às vezes, caso de necessidade e urgência, não dá para esperar. E Entendi. atende muito soro também, Hum, infusão. sim. Eu lembro do meu pai, o Saturnino, é, praticamente toda semana indo lá na É. farmácia da clínica Uhum. Vivenda É. Santana, deixando os medicamentos, né, que Uhum. eram solicitados pelo Uhum. doutor, né, e que fazia essa pronta entrega emergencial, né, É. que era importante. Daí que a gente ficou muito próximo da Selma também, Por isso que né. ajudou no começo, né? Porque a minha formação foi hospitalar. Então, na Alemanha e Suíça, fiquei em hospitais. E o ritmo hospitalar é diferente da clínica ambulatorial, Uhum. consultório. Então, eu gosto de coisa pesada, vamos falar assim. Rojão. Rojão. Então, eu falo que eu só atendo final de linha. Quem me procura, não procura em primeira instância, né? Porque já tentou, tentou, tentou. É verdade. Não estou desmerecendo ninguém, não. Estou só Sim. comentando É, o que. senso comum faz isso, né. É. Então, eu aprendi a enfrentar boi quer que o chifre e tudo, né? E por isso que eu uso alopatia, medicina acadêmica, homeopatia, medicina antroposófica, o que foi importante para o paciente naquele momento. Uhum. E assim, já voltando aqui na parte da clínica que o senhor mencionou, né? A clínica, o senhor abriu ela quando, assim, mais ou Já tem menos? 39 anos. Nossa, tem muito tempo. Ah, Eu comecei com consultório, né? Depois fiquei Sim, aqui, mas precisava consultório, para mim é angustiante. Eu preciso de leito, corrida, enfermeira, corre, corre. Às vezes precisa de adrenalina, precisa ressuscitar a pessoa. uhum. e qual que Co era... desculpa. corri uma história de Hum. que o doutor pegou na enxada para poder capinar lá a rua, É. ajudou os pedreiros a levantar parede, É né, isso mesmo, tudo. Tan? Porque quando cheguei na Alemanha, eu me sentia independente, né? Eu falei, não vou voltar para a mamãe daí. E lá tem um colega que morava do lado, biólogo, ele falou, vem para cá, etc. Ele foi para lá. E o dono da casinha queria me vender a casa. Eu falei, não, eu estou chegando, não tenho dinheiro, estou pagando minha passagem de volta. Demorei um ano para pagar o avião, Nossa porque fui senhora. de navio cargueiro, né? É mesmo, Fui de doutor? navio cargueiro, foi mais barato, né? Sim, Navio olha, cargueiro? É, é Caramba! mais barato, né? acho que nem Uhum. tem essa possibilidade hoje, Não né? Não sei. sei. Eu fui de navio cargueiro porque é mais barato. Que loucura. Tenerife, depois Le Havre, norte da França, Levou depois muitos dias para Londres. chegar lá, não? 2 semanas. Gente, isso é uma história de filme, de novela. É. Isso é um romance, gente, um romance. Foi fantástico, Que né? O senhor barato. chegou a fazer uma biografia sua, não? Não, Lançou um não livro dá sobre... tempo. Eu acho que devia fazer, porque tem muita história boa aí, Ali gente. Sim, não dá tempo. Olha isso, Ele está gente. mais preocupado em viver do que escrever, escrevendo. É verdade, tá certo. sim. Então foi desse jeito. Então, aí eu comecei, né? Aí quando eu voltei, precisava desse ambiente hospitalar. Então, eu precisei construir esse espaço, né? E construiu com as mãos. Com as mãos, porque cheguei Literalmente. lá, esse dono da casa queria vender. Eu falei, não tenho recurso, né? Então ele fez aquelas notas promissórias, né? Aquelas Uhum. antigas, nem sei se Tinha. existem, mas Não, acho que não, né? acho que não, né? Não. Aquele desenho, né? Até bonito, Uhum. né? Sim. Dividiu não sei quantas vezes isso aí. Uhum. E fui pagando devagarinho, né? Ele ficou satisfeito porque queria vender para mim. Uhum. E eu sabia que não era para mim. Eu sabia que era para alguma coisa que estava direcionado, Uhum. né? E ali, para não morar ali, eu comecei, casei, fiquei ali um período, né? Mas não tinha recurso nenhum, não tinha rua, né? A rua era barro, né? Ajudei, chama-se calcetar a rua. Olha Calcetar só. significa aquelas pedrinhas, né? Sim. Porque no tempo do Tarcísio Delgado, ele estava nesse programa, né, de a população faz a rua. Uhum. E nós, moradores, eu também não tinha técnica nenhuma, né? Porque aquela pedrinha você coloca e dá uma martelada. E eu dava 5, 7 marteladas, não afundava. Gastou muita Eu energia, hein? gastei, quase desmaiei lá. Eu tenho que ter força, né? Depois o Sim. Tarcísio mudou a postura, colocou os técnicos da prefeitura, depois eu estava observando como que eles fazem. Ele pega a pedra, joga ali, pum, acabou. Olha só. Uma martelada. E eu dando 5, 10, não consegui. Então, ajudei a fazer a rua. Uhum.
Mas foi um período muito bom, gostoso, né? Legal. E assim, o que que isso proporciona para os seus pacientes lá na clínica? Já vimos como é que surgiu essa ideia, né, que ele Uhum, gosta mesmo de pegar no rojão, né, no uhum. no chifre do Sim. boi, não é isso? Tem internação também? Aqui a gente não faz internação, a gente faz semi-hospital. Né? Hum. Então o paciente vem, toma o soro, porque na Suíça eu fiz a parte oncológica. Então o paciente vem, toma o soro e volta para casa. Ah, tá. Né? Não fica, né? Não fica, Não tem pernoite não, né? não. Tem paciente que vem de fora, às vezes, por exemplo, do norte, do sul, né? Tem até estrangeiros também. Veio um norte-americano também, Bacana. ficou um mês aqui na casa de conhecidos, então ele fica aqui e trata lá na clínica. E os Muito legal. resultados são muito bons, né, que a gente É, eu teve. sou suspeita, porque eu trato com antroposofia Ah, é. até hoje. É. Até hoje. Minha medicação da digestão, Uhum. É. da ansiedade, que quem não é ansioso hoje, né? Ali eu Doutor, conheço, lá de an- a velhos anos. a antroposofia hoje, no Brasil, como é que está o panorama e Juiz de Fora nesse momento, como é que está? Porque me parece que Juiz de Fora não sei se ainda é, né, uma referência internacional, ou eu É, estou não, é. exagerando? Porque a medicina antroposófica, ela decaiu muito, no geral. E os cursos, por exemplo, em Stuttgart, Holisco House, né, não tem mais. A Lucas Clinic, onde que fiz estágio também na Suíça, não tem mais. Paracelsus Krankenhaus, né, em Zurique Uhum. também. Então, houve uma queda, porque hoje tudo entra num tipo convênio. Então, a Hum, medicina antroposófica não deixa de ser cara. Isso que é o grande problema, né, que seleciona. Porque as pessoas que querem mesmo, eu vi, por exemplo, pessoas assim, tipo empregada doméstica, por exemplo, eu guardava aquele dinheirinho e Sim. eu queria fazer o desconto, mas a pessoa não deixava. Ah, E a pessoa mais que tem condição é essa que pede 1000 descontos. É uma inversão de valores. uhum. Né? Então, fica muito caro. Aqui tem no SUS também medicina antroposófica. Tem em Belo Horizonte, parece que em Recife, São João del Rei, Ó, bacana. tem também. Então, e a sociedade está ficando empobrecida, né? é, A condição, por isso que eu falei no começo, muitos anos atrás, minha agenda, 6 meses fechava. olha aí, Olha só, 6 meses que loucura, fechava, gente. de 8 às 10 da noite. 8 às 10 da noite. Gente, Eu não sei se é plano cruzado, cruzeiro, eu não lembro qual deles, mas fechava e ficava com medo, assim, e se eu passar mal? Né? olha Eu ficava só. com medo. Né? Eu Entendi. marquei daqui a 6 meses, 6 meses eu não estou lá, né? A Mas o risco você tinha medo de passar mal para não atender o paciente, né. é, Que De não estar loucura. presente. Exato, não está é. presente. Hoje não. Hoje, uma semana antes, para fechar, fica difícil. Então, por causa da situação, mudou. O mundo mudou. Está tudo diferente agora. É uma As pena. pessoas estão mais empobrecidas. A maior parte da É, população está mais pobre, né? é, E a pequena parte que sempre foi milionária agora está muito. A é, concentração aumentou demais. Isso aí é falado em todos os lugares. é. Mas, enfim. Então, a medicina antroposófica teve essa queda, né? Uhum, Assim, em função uhum. dessa Contexto. situação mundial, né? Que a gente está vivendo. E Juiz de Fora. Aqui o movimento, apesar de tudo, nós estamos mantendo. Que A gente bacana. nunca mandou ninguém embora. Na Covid foi um movimento. O Covid foi bem interessante porque os pacientes ficaram com medo, né? Hum, E todo mundo tinha medo. E eu não fechei. Não fui para casa também. Se eu for para atender os outros, eu que posso me refugiar uhum, dentro de quatro paredes, não. Eu uhum. fiquei e não usei máscara. Eu não posso falar Opa! isso para. Isso é polêmico. E fui denunciado. Né? É Né? mesmo, doutor? Foi. E foi vigilância lá, por que você não está usando? Não sei o que lá, tinha que fazer uma declaração desse tamanho, por que não está usando? Olha Né? só. Eu estava ancorado em duas vertentes. Né? Nos Estados Unidos, na Universidade de Yale, né, que eu fiz mais ligação, e na Suíça, porque a sede da minha medicina é suíça. Uhum. Então, está falando que máscara não protege nada. Né? O Hum, microporo ali não segura vírus nenhum. Então, tinha documentação, mas quem que vai ler documentação? é. Né? Tudo bem, não tem problema, ninguém morreu lá da clínica, e todos que passaram ali, todos sobreviveram. Olha Ninguém só. faleceu. Que bom, Né? que bom. Quer dizer, isso que acontece, a mortandade, não vamos entrar no mérito, mas é algo criminoso que tem que ser responsabilizado outra vertente. Sim, Isso eu Né? concordo. Mas teve tratamento, teve se tratamento. fez lá? Claro, os remédios clássicos que a gente conhece, né? Com Sim, soro, vitaminado, então todo mundo foi saiu com recuperado. vida, Que recuperado. bom, E virou parabéns. hospital de Covid. Olha só. Virou. E graças a Deus todos
Recuperado. recuperados, Muito bem. vivos. Que bom, que bom. É. Isso é algo revelador aqui. É, Ninguém falou sobre isso. não, não. Caramba. Deixa eu te fazer uma perguntinha. Se você lembra de alguma situação relevante ou um pepino que você e meu pai tiveram que resolver juntos, assim, em função da antroposofia. Esse seu pai foi um ponto de apoio, né? Uhum. Eu acho que ele era, talvez até um pai também, né? Porque ele era um acolhedor, ele acolhia, né? Não tinha divergência, né? Pelo contrário, né? Só somava. Eu tinha uma ideia, e eu lembro disso perfeitamente. A gente tinha um pequeno laboratório. Opa, perdão. A gente tinha um pequeno laboratório e era o pai até que fazia a manipulação dos medicamentos, né? E era interessante que volta e meia alguém ligava para ele no domingo, não sei se era Ah, tá. você ou se era algum paciente que era realmente uma questão urgente, e ele descia para a farmácia para fazer. E eu achava aquilo o máximo, que eu falei: É. "Poxa, o pai não teve formação em bioquímica, né?" E assim, onde é que ele aprendeu isso, né? Então, Uhum. assim, antigamente também a coisa era menos, como é que fala? Hoje a gente tem um outro tipo de regra de regulamentação Uhum. que faz todo sentido, Sim. né? Mas eu acho que ele quase que foi um bioquímico também na época para poder atender. Eu não sei se isso tem a ver com você também, se você ensinou para ele na época, tem uma coisa assim? Principalmente porque eu tinha aquele bip, né? Que dava Sim. assim, eu tinha muita assim, urgência, né, em casa. Então tinha que ser em casa, ou, por exemplo, o paciente às vezes estava chegando lá, morreu, faleceu. E ter o atestado na hora, né? Confirmar que está morto é complicado, É, é sacrificante, é né? É complicado mesmo. difícil, né? É. Porque você tem que fazer os testes, tem que comprovar, você repete de novo. Hum. Mas em casos sérios, eu telefonava porque precisava do remédio, né? E às vezes remédio domingo, etc., ele que me auxiliava. Te E salvava. atendia, né? Você Vai atendia lá, dá também? o telefone, né? É. Então E eu, comunicava. eu, por exemplo, eu cansei de estar lá na sua clínica, porque eu tinha Uhum. um problema crônico de Ah, garganta é. e tomava aquelas injeções de Viscum que ninguém Sim. merecia, né? Que doía, mas eu fui ali forte, ali Sim. junto com você e meu pai Uhum. fazendo meus medicamentos aí. Sim. É. Hoje eu falo tudo aí, ó, não tem problema nenhum. Aqui, Globo, você queria perguntar É, alguma coisa? eu, o doutor ele tem uma formação muito ampla, né, em humanidades. Posso falar de uma forma Uhum. genérica, assim, né? Sim. E a gente sabe que a gente conversa muito, assim, vê as pessoas falando, a maior parte é materialista, né? Uhum. Acha que o tratamento de uma doença ela é Uhum. necessariamente através de algum tipo de matéria, né? É. Mas a gente sabe que criar condições Uhum. anímicas, espirituais, elas Uhum. também são importantes para o processo Uhum. de equilíbrio, da Sim. saúde, recuperação, né? O Sim. senhor falou de um livro que o senhor lançou, né, agora, É. Alma e Liberalismo, É. Eu não é escrevi isso? eu gosto muito de filosofia, né? Uhum. Aristóteles, Platão, eu tenho uma biblioteca desses filósofos. E só a parte de Aristóteles tem uma parte de falsibilidade que eu não consegui ler porque ele é difícil, né? Mas os outros filósofos eu já li quase todos. Sim. E eu estava estudando e escrever, eu gosto de escrever, né? É uma distração. Alguém me perguntou qual o tempo que você tem que sua esposa permite. Eu falei assim, então, domingo de manhã, porque ela dorme mais tarde, eu fico, aproveito, acordo mais cedo. Depois que acordou, acabou. Acabou. Depois pergunto, porque uma vez eu fui lavar prato e falei, puxa, isso aqui é um trabalho de meditação fantástico, né? Aham. Depois chega de manhã, ela falou, você já fez sua meditação na cozinha? Gente. Quer dizer, o prato ficou faltando, né? Aham. Então, esse livro eu tinha do meio para frente. E filosofia, etc., né? Foi aglutinando os temas. E faltou o começo da origem da alma, né? E isso encontrei em Plotino, Uhum. discípulo de Platão. Uhum. Ele tinha intuições assim fantásticas. Então, escrevi esse livro, tem 537 páginas. Nossa. Nossa, doutor. 536 páginas. Aham. Tá dessa grossura. Depois que ficou pronto, eu fiquei admirado. Então, eu escrevi, chamamos Tratado da Alma e Liberalismo. O liberalismo, esse liberalismo, ele se refere a essa corrente econômica? Não, Não. porque
falar Estado liberal, economia liberal, isso é Uhum. coisas erradas. Uhum. Liberalismo é colocar sua liberdade espiritual no mundo. Ah, sim. Liberdade você dentro de você. É porque o neoliberalismo, na verdade, está escravizando todo mundo, Está né? escravizando, não é isso? É. É porque essa palavra foi vilipendiada, foi Sim. usada deformadamente Detur pelas correntes, deturpada. Deturpada. Então eu quero reconquistar o liberalismo. Uhum. Esse liberalismo, você atuando no mundo com liberdade. Você é um criador. E tudo que você faz é criação, é cultura. Então, a minha ideia, a minha sugestão, porque quando a gente evolui, chega num ponto que a gente não fica mais no domínio da alma, a gente caminha para o domínio espiritual. O espiritual começa a inverter as suas qualidades anímicas, egóicas, egoístas. Porque, Uhum. no fundo, a gente é egoísta, né? Na alma. E tem que ser. Uhum. Né? A gente fala, para ser altruísta, você tem que ser primeiro egoísta. Mas quando você joga isso para o mundo, a liberdade para o mundo, você chega no modo de fazer coisas, criar coisas. E para isso, da vida social, precisaria de um conselho cultural liberal. E a minha proposta é fazer isso em Brasília. Uhum. Criar um terceiro poder para os três dialogarem. Porque o que nós estamos vendo hoje, não preciso entrar no mérito, a gente vê essa deturpação geral, corrupção, tudo. Mas esse liberalismo é criar um terceiro poder. Isso seria em Brasília. Tem uma proposta nova, futurista, aquele ideal do iluminismo, né? Liberté, égalité, fraternité, não existe. Sim. Porque nós estamos vivendo a bimembração, economia e Estado. Né? Precisa de três, são três poderes, três setores. Mas não existe ainda. É uma proposta futurista. Então, essa era. O senhor já respondeu a minha pergunta, mas eu vou dar mais miuçada. Que esse tema me interessa muito. Assim. Eu sempre tive uma intuição também de que um estado criativo de alma ele proporciona saúde, saúde para o corpo, inclusive. O que o senhor acha disso? Porque a alma, no fundo, porque ela foi contaminada. Porque a gente nasceu virginal, né? Adão e Eva lá. Depois foi contaminado por uma serpente no paraíso. Tal. Então, os seres humanos abriram os olhos. Mas quando a gente vai evoluindo, a gente caiu um degrau desse lado, porque a gente foi misturado ao animal. Que tem esse lado da sexualidade, comida e sexualidade, que é o id e o libido. Mas quando a gente evolui, a gente sai dessa alma da consciência, do ego, a gente vai no self, pode falar self, espírito, ou essência. E dali você começa a olhar para baixo e começar a perdoar a sua própria alma nesse sentido. E você vai para o mundo. Porque a alma é egoísta, você quer o prazer para você. Quando você caminha para o espírito, você quer ajudar ao outro. Então, quando você vai para fora, você propõe esses três poderes. Né? Que é fraternidade no plano econômico, você trabalhar para o outro. Né? Você não está trabalhando para si. Né? Igualdade perante a lei, né? Que hoje Tá difícil. está difícil. E terceiro lugar, liberté, liberdade cultural, liberdade de fazer coisas. Você é livre para ser criador. Então, são três setores que deveriam ser autônomos. Isso que é uma proposta revolucionária Bacana. que nasceu com vocês aqui, ó. Nossa senhora, deu até uma responsabilidade extra aqui na gente, né? Porque é um remédio para o organismo social. Porque, no fundo, a sociedade que é o organismo. Só que ele está doente. Isso que é. Eu, por ter a minha prática musical, né, que é uma prática artística, assim, também, eu sempre me vi uma pessoa muito sortuda, porque a gente consegue observar as coisas, né, as pessoas muito em função de imagem, dinheiro, agora com rede social, então mais ainda, né? E eu sempre senti que um caminho criativo, um caminho com arte, a arte pode ser em qualquer lugar, né? Igual você falou, é possível meditar lavando o talher, lavando, né, a louça. Eu acredito nisso também. Então eu sempre senti isso, assim, que era possível você ter mais saúde, saúde no sentido amplo e específico também, quando se tem algum tipo de atividade que a alma possa se expressar, né? É por esse lado. Então, Só que é uma tríade, né? É corpo, alma e espírito, né? Sim. O espírito é além. É igual o símbolo da medicina, né? Tem o bastão e tem a serpente. A serpente simboliza a alma, né? E da mesma origem etimológica. Alma, animal, ânimos, ânima. E a serpente está presa por três partes. Você já reparou? Pela cabeça, pelo meio e pelo rabinho. E o bastão que é o eu, que é o self. A serpente é o animal. Então tem olhos, tem boca, tem sexo, tem estômago,
Uhum. Então, através dos quais a gente vai para o mundo. Sim. O eu, que é o bastão. Uhum. Então, o bastão tem que estar forte para segurar a alma, porque ela é desejosa. O que mexe a alma são os desejos. Né? Mas o espírito é o eu para o mundo. Né? Uhum. Então, você quer reformar, criar, ser criativo. Né? Uhum. A alma quer para si, o espírito quer para os outros. É amor para o outro. Né? Uhum. Tá. Eu entendo assim que parece que as pessoas são mais realizadas quando elas percebem que estão fazendo algo criativo, né? É, Algo que tem algum sentido para elas e para os outros, porque tem que ter esse eco também sim. da comunidade, né? Fazer dentro de casa só, acho que não sei se é tão satisfatório. Assim. É. Porque isso vai começar dessas revoluções na Europa, né? Então, Suíça, Irlanda, Estados Unidos, né? No Brasil, nós tivemos as conjurações, né? Mineira, pernambucana, Uhum. carioca, e todas essas revoluções culminaram na Revolução Francesa, né? 1789, que eram os três ideais. Né? Só que virou uma bagunça também, né? Na França, né? Com aquelas guilhotinas, etc. Então, deturpou. Uhum. Então, nós perdemos. Então, nós temos que resgatar esses três setores de novo. O caminho é longo e lento, né? Doutor, continua ainda com a paixão pela ficção científica, pelos filmes da Marvel? Como é que é? Continua gostando? Isso que me motiva, né? Quando o Glauco falou disso, a gente quando estava montando o roteiro, né? Sim. Ele falou assim: eu queria fazer uma pergunta para ele. Aí, quando eu vi essa pergunta, eu falei: Glauco, é sério mesmo isso? E admirável, né? Assim, eu acho que a gente tem que viajar um pouquinho, né? Não, esse reino lúdico te acompanha desde criança, né? Eu acho que isso é a arte, né? Porque eu estudo sobre a alma, né? Então eu escrevi esse livro, né? Platão já falava que a alma, o ego aqui, possui três qualidades: fantasia, doxa e dianoia. Doxa é julgamento. Né? Então a qualidade mais importante do ego é o julgar. É ser crítico, observador, crítico, analista. Mas tem um lado da arte. Então a gente tem que temperar. A alma é polarizada. Por isso que o mundo hoje está polarizado, direita e esquerda. Os dois têm valores. Uhum. Então a gente tem que saber ponderar, não negar um lado ou outro. Uhum. E a arte é importante para fazer parte dessa dualidade. E a dianoia que é o caminho para cima, que é o caminho para o espírito. Isso é Platão. Gente, é um poço de conhecimento, né? Meu Deus do céu, isso aqui dá para 3 horas de podcast. Dá para mais. Né? Dá pra No mais. mínimo, né? Vamos completar 500 e poucas páginas aqui. Exatamente, das suas 500 e poucas páginas do seu livro, né, doutor? Sim. Bacana. Doutor, vamos caminhando já, né, para o final aí da Sim. nossa conversa. Dizer que a sua participação para a história da nossa empresa, ela é desse tamanho, né? Não cabe nesse podcast, né? É de um tamanho que não dá para mensurar, né? A gratidão que nós temos pela sua pessoa, sua família, pela clínica, venda, essa história toda, né? Essa simpatia, essa energia toda trazendo para a gente aqui, né? Uhum. Sendo o nosso primeiro convidado, não tinha como não ser, né, Aline? E a gente queria que pudesse aí deixar umas palavras de aniversário aí dos 100 anos da drogaria, que vier do seu coração, da sua alma e do seu espírito. Quando eu recebi o convite, a Aline, né, que mandou, eu fiz 100 anos. Eu pensei, puxa, 100 anos, eu não estou, não cheguei lá. Eu fiquei primeiro assustado, né? Mas eu lembrei do seu Jaime, Valcir, Saturnino, eu sempre frequentava lá, eu ia para lá para aplicar injeções, né, da drogaria. E eu sou muito agradecido porque vocês me receberam, né, de braços abertos. E hoje tem esse movimento todo. Não é só de medicina antroposófica, é um movimento de renovação, de trazer esse lado humanista, né? Porque o tecnicismo está visceral, né? E cada vez vai ser mais. Né? Então a gente tem que ter essa força contrária, né? De polaridade para compensar o excesso de um lado. Então vocês fazem parte, né? Nós fazemos parte desse outro lado para compensar esse mundo. E nós temos que carregar essa bandeira, né? Mais 100 anos para frente, né? Então, vocês estão de parabéns pela luta, né, que eu acompanhei.
Eu via vocês todos pequenininhos, agora vocês É, estão levando, os marmanjos. levando a drogaria para frente, né? Aham. Então, É o muito bom. legado, né? Eu que estou satisfeito e agradecido, né, por estar junto com vocês nessa batalha, né, nessa bandeira para frente. Doutor, e assim, para nós significa muito o senhor estar aqui com a gente hoje, né? A farmácia, a Drogaria Silva, né, eu junto com o doutor, ela foi também pioneira na implementação da antroposofia aqui em Foi. Juiz de Fora. Depois vieram outras farmácias, né? Mas se também não fosse você, a gente não teria essa Uhum. referência aqui hoje, Sim. né? Porque a Veneda primeiro foi na Drogaria Silva, né? Lá Isso, que foi, os vitrines vinham todos para lá. isso mesmo. O problema não foi, o problema foi nacional, A franquia, né, que eles franquia, fizeram. a oficialização que bagunçou. Foi bom oficializar, Engessou, né? engessou, Engessou um né? pouquinho, Um pouquinho, não, Pouquinho não. bastante. Engessou mesmo. Então a Engessou gente teve que bastante. refazer e criar, porque, eu já falei, estava de malas Refazer. prontas para ir para fora. É, Então, eu achei bom. Tudo na vida, alguém fala, fecha uma porta, abre outra. sim, E foi verdade. e foi mesmo. Porque aí a gente tem que criar, ser criativo, não é algo pronto. Porque na Alemanha, você não tem coisa que você vai preparar. Uhum. Lá você não consegue fazer formulação na Alemanha. É tudo pronto. É tudo pronto. Então, aqui no Brasil tem essa abertura. Eu lembro do Mr. Edmonds, é do Emerson College, lá na Inglaterra. Então ele me falou, vocês brasileiros, vocês têm o futuro, Olha, nós temos o passado. olha Eu só. achei bonito. Muito, muito. Viu? Então a porta que nós temos que abrir é para o futuro. Né? Sim. E nós temos que aproveitar essa chance futurista, trazer a cultura, trazer liberalismo, né? Uhum. Para frente, trazer a arte. Muito bom. Obrigada, Joia. doutor. Obrigado, doutor. Então, gente, é isso, né? Aham. Vamos ficando por aqui. Esse foi o nosso primeiro podcast aí de comemoração dos 100 anos da Drogaria Silva, podcast sem receita, e a gente volta numa próxima ocasião. Tchau, gente. Obrigada.